A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Intercessão e desejamos a você que nos assiste neste momento que as bênçãos do nosso Deus sejam abundantes sobre sua vida e sobre toda a sua família. Estamos transmitindo esta programação através da TV do Canal 14 em Recife, região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras. Também estamos pelo YouTube, os perfis Rede Brasil Oficial e ADPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveito para convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 24. Os irmãos que não dispõem de uma Bíblia, o texto estará aparecendo aí na sua tela e você pode nos acompanhar. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor? Mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. No programa de hoje contamos com a presença do evangelista Jaziel Marques e o evangelista Jonathan Lucena. É para nós uma alegria poder contar com os nobres irmãos, não é? A paz do Senhor, evangelista Jaziel. A paz do Senhor, pastor Jefferson, aleluia, e também os nossos irmãos que estão em casa acompanhando essa programação tão abençoada que é o programa Intercessão. Quero aproveitar, pastor, e enviar saudação para a igreja que está ali na área 67, para minha esposa e todos os irmãos, e também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem nós somos muito agradecidos a Deus por estar aqui participando desse programa mais uma vez. Bom, né? E também o evangelista Jonathan Lucena, que está de volta aqui conosco, né? Programa Intercessão. Para nós é uma alegria. Amém, pastor. Para nós é uma satisfação muito grande retornar ao Intercessão, esse programa que tem sido de bênção também para muitas vidas. Agradecer ao pastor da igreja pela confiança de poder também estar cooperando aqui e aproveitar também, reiterar saudações aos nossos irmãos ali em Barra do Caçote, área 8, irmãos assíduos também que sempre estão acompanhando a programação, pastor. Que bom, né? Só lembrando os nossos irmãos que o evangelista Jaziel, ele coordena a área 67 ali naquela área de prazeres, não está ali dando aquele apoio ali, ajudando o nosso pastor, e o evangelista Jonathan também está ali na área 8, né? Isso. E bem assim também é um dos integrantes da nossa escola dominical, né? Um dos palestrantes, como também o evangelista Jaziel também é um dos palestrantes da nossa EBD, né? A Escola Bíblica Dominical no ar, né? Que bênção. E para nós é uma alegria. Hoje nós estaremos falando de um assunto muito importante, mas antes de entrarmos em detalhes, nós vamos pedir ao evangelista Jonathan Lucena para nos elevar a Deus em oração. Pois não, pastor. Oremos então. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade feliz de estarmos em tua presença, agradecidos primeiramente pela nossa salvação e pela possibilidade, ó Deus, de estarmos cooperando neste trabalho. Continua ajudando, fortalecendo e que, como sempre tem sido, Senhor, este programa Intercessão seja de bênção para todos que acompanham, para que possamos ainda mais ser despertados para este ministério, para esse chamado que é a intercessão. Continua ajudando, fortalecendo e abençoando cada vez mais. Assim nós te pedimos, porque cremos e confiamos no teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, no tema de hoje nós estaremos estudando sobre a história da intercessão e estaremos comentando sobre a vida do missionário Henrique Martin. Vemos que a vida de intercessão de Henrique Martin missionário inglês que atuou na Índia por vários anos. Sendo assim, gostaríamos de saber quem foi Henrique Martin e como se desenvolveu a sua trajetória cristã. Henrique Martin é a tradução do nome Henrique Martin, né, para o nosso português. Mas aí está a pergunta, né, quem foi Henrique Martin, né? E como se desenvolveu a sua trajetória cristã, evangelista Jaziel, evangelista Jonathan? Muito bem, pastor. Esse personagem, que inclusive está no livro Heróis da Fé, não é? Ele nasceu no dia 18 de fevereiro de 1781 e teve uma trajetória muito abençoada por Deus, apesar de ter sido em um curto tempo, não é? Nós vamos observar que ele morreu ainda jovem, aos 31 anos de idade. O seu pai se chamava John Martin, e nós vamos encontrar na biografia dele, né, algumas informações no Heróis da Fé e outras informações também que a gente pesquisou, eu acredito que o nosso amigo também. E esse homem de Deus,
ele teve um despertar, né, podemos assim dizer, da parte de Deus, ainda muito jovem, para a obra missionária. Sobre a sua família, nós podemos observar que ele teve, segundo a biografia, 3 irmãos. Esses 3 irmãos, como também o próprio Henrique Martin, contraíram a doença pela qual o próprio pai faleceu. O seu pai faleceu ainda jovem de tuberculose. E os 4 também contraíram essa doença. Falando sobre a vida acadêmica, nós vamos observar que ele se destaca como um bom aluno. Ele teve formatura na área de licenciatura, filosofia, na verdade, evangelística, matemática também. Destacou-se, inclusive, como um dos melhores alunos na sua sala, recebendo muitas honrarias, inclusive. Mas, ainda cedo, como eu disse, o Espírito Santo de Deus ele começou a falar ao coração de Henrique Martin o que é que tinha para ele, que Deus tinha algo melhor e maior do que a vida acadêmica pela qual ele tanto ansiava, que inclusive ele desejava muito ser advogado, exercer a advocacia. Só que nós vamos observar na biografia dele de que Deus falou com ele, que ele estava ansiando muitas coisas, coisas altas, mas não era aquilo que Deus tinha para ele. Eu quero até, com a sua permissão, pastor, ler aqui esta fala de Henrique Martin, quando Deus falou com ele através, o Espírito Santo, falou com ele dizendo o seguinte: buscas grandes coisas para ti, não as busques. No seu desapontamento, então, ele chegou a escrever o seguinte, quando Deus falou isso para ele: alcancei o ponto mais alto que desejava, mas fiquei desapontado ao ver como tinha agarrado apenas uma sombra. Ou seja, o Espírito Santo de Deus falou ao coração de Henrique que o que Deus tinha para ele era algo muito maior, muito mais elevado do que os seus sonhos, em relação à sua vida acadêmica, que ele estava se preparando, como um bom aluno, mas que Deus tinha algo maior e ele entendeu que o que ele tinha agarrado era apenas uma sombra, algo não palpável, e que Deus tinha algo muito maior na vida deste homem. Então, são informações muito importantes, que eu creio que no decorrer do programa a gente vai comentar mais sobre ele, sobre a vida deste homem de Deus, que nos chama a atenção em suas virtudes, um homem de oração, um homem que gostava da palavra, meditava na palavra, tanto que quando o pai dele morreu e que ele abriu mão assim dos estudos, ele se dedicou muito ao estudo da palavra, o tempo todo meditando na palavra, estudando a palavra. E aí a gente pode perceber que foi um grande homem, que deixou um legado para nós, Henrique Martin. E essa morte do pai dele foi um divisor de águas, Porque o evangelista Jaziel fez menção, pastor, que a partir do momento que o pai morre, de uma forma muito difícil, a tuberculose na época, sim, devido às limitações na área de saúde, era uma enfermidade que acarretava a morte de muitas pessoas. E quando o pai morre, o pai era o esteio, a coluna, a referência da casa. E em razão desse sofrimento, ele se chega mais perto de Deus. Inclusive, informações a respeito dele, biográficas, diz que ele criou um hábito, de acordar muito cedo e andar, desfrutando da criação divina e estreitando a sua intimidade, sua comunhão com Deus. O que ele fazia, naturalmente, nutrido pela leitura das Escrituras. E aquilo ali, de alguma forma, já foi um trabalhar, esse ler das Escrituras, e mais na frente, por certo, vai ser mencionado, porque ele vai ser alguém utilizado por Deus exatamente no país para onde ele vai ser missionário, na tradução também das Escrituras. E, para tanto, ele precisava se familiarizar. O sofrimento fez com que houvesse um despertamento e um preparar também para que ele se tornasse mais sensível. O que, a partir dessa informação, a gente sabe que a própria Bíblia faz menção dessa realidade, onde Deus se utiliza do sofrimento, das dificuldades que o ser humano enfrenta, com um propósito pedagógico. Quando a gente lê Romanos capítulo 5, por exemplo, Paulo vai fazer menção, de que o sofrimento, a dificuldade traz experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. E é o que acontece de forma prática na vida desse personagem. O sofrimento gerou nele esse apetite, esse chegar mais perto de Deus. Ele entendeu que o sofrimento não era para correr de Deus, pelo contrário, era correr para Deus, e isso fez com que ele se tornasse ainda mais sensível nesse ponto. O senhor me fez lembrar que no programa passado nós estávamos entrevistando aqui o casal de missionário, o evangelista Paulo Soares e a irmã Anabel, e ela contou uma história interessante. Ela disse que a dificuldade ela conseguiu transformar em oportunidade. As dificuldades que ela teve, ela transformou em oportunidade.
E foi exatamente isso que esse servo de Deus ele fez, né? Exatamente. A dificuldade veio para ele por conta da morte do pai, né? Isso. E aí ele transformou a dificuldade em oportunidade. Veja como é importante, não é? Quando o crente ele não se deixa abater por causa do sofrimento. Já aprendemos aí logo de cara, logo no começo do programa, com este servo de Deus, e passando por este momento de grande aflição pela morte do pai, e ele não se deixou abater também por conta da enfermidade, e ele não se deixou abater, mas ele foi buscar o Senhor. Achei interessante essa colocação que o senhor fez, que ele logo cedo, de madrugada, né, ele criou um hábito de se levantar bem cedo pela madrugada para buscar ao Senhor e caminhar e meditar nas Escrituras. E o senhor falou uma coisa interessante, né? A meditação nas Escrituras certamente o levou à prática da oração. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, nós somos motivados, né, a orar. A orar, não é verdade? É verdade. A palavra nos desperta, nos inquieta a uma vida de oração, né? Porque quando começamos a ler a palavra do Senhor, hoje nós estamos estudando sobre um personagem, um herói da fé, né? Mas na Bíblia também quantos heróis, quantos homens de oração, de intercessão, né, que venceram orando. E quando a gente lê, nós somos despertados a orar, né, através dos exemplos como a vida de Paulo, né, dos apóstolos e de tantos personagens que oravam, né, que clamavam a Deus e que através da vida deles, hoje, quando a gente lê a Bíblia, nós nos despertamos, né? Ontem eu estava lendo essa história também de Henrique Martin e de outros personagens e olho para mim mesmo e digo, Senhor, eu preciso orar mais. Eu preciso descer mais na presença do Senhor, me humilhar mais. E imediatamente, pastor, eu confesso que eu fechei o livro e fui orar. Eu fui orar porque eu me senti, às vezes eu me sinto envergonhado, né, por orar tão pouco. Sabendo que homens como estes e outros homens na Bíblia, né, oravam, assim, ao exemplo de Jesus, né? Claro. Jesus é o maior exemplo de oração, né? E o quanto nós precisamos. Então a palavra de Deus desperta sim. O senhor agora me fez voltar ao passado, né? Na minha época de jovem, eu dediquei muita leitura também. E eu estava lendo um livro muito interessante, é A Oração que Funciona, de um escritor anônimo. Se você nunca leu esse livro, A Oração que Funciona, é importante, principalmente você que está começando na caminhada espiritual, e até crentes mais maduros também, porque no dia a dia, do decorrer do tempo e na correria que a gente vive, a gente às vezes vai perdendo o hábito, né? O hábito. E esse livro, A Oração que Funciona, ele é um livro extraordinário. E eu estava lendo, e na hora que eu me deparei com o escritor, ele falando a história de Horace Bushnell, aí ele contando um rápido testemunho, ele disse que um amigo de Horace Bushnell, ele disse que quando Horace Bushnell baixava a cabeça para orar, eu não estenderia minha mão no escuro com receio de tocar em Deus. A presença de Deus era tão real que ele disse, eu não estenderia minha mão no escuro com receio de tocar em Deus. Quando eu li isso aí, eu senti um peso da glória de Deus vindo sobre mim tão forte que as lágrimas vieram ao rosto e eu parei na hora, fechei o livro e fui para o quarto, dobrei meu joelho e me derramei ali perante o Senhor, né? Porque fui impactado com aquela expressão. Isso que é muito forte, não é? Muito forte. E outra coisa também que eu sei que a gente já vai passar para a segunda pergunta, mas só recapitulando aqui, uma palavra que o senhor falou que é muito importante. O senhor disse que ele ouviu a voz de Deus dizendo, busca grandes coisas para ti, não as busque, né? Foi. E ele entendeu que ele estava realmente agarrando uma sombra, né? Uma sombra. Quer dizer, não tinha tinha consistência, não tinha consistência, ele estava correndo né? atrás. Porque a vida do crente, ela só tem sentido quando verdadeiramente ele está no centro da vontade de Deus. Isso. Né? Enquanto ele busca viver a sua vida terrena fora dos projetos de Deus, não funciona. O Senhor Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. E esse nada é tudo, né? Esse nada envolve um tudo, né? Que Deus abençoe o irmão que está nos ouvindo. Na proporção que você estiver orando, você vai sentir a voz de Deus falando. Interessante que a voz de Deus ela é inconfundível. Ela vem com uma convicção tão grande que você não questiona, você sabe que é Deus que está falando com você. É por isso que quem está de fora não consegue entender, né? Não consegue entender como é que certas pessoas conseguem abandonar tudo por Cristo, conseguem dedicar-se a uma vida de oração, conseguem dedicar-se a uma vida de inteira consagração a Deus. Muita gente não entende isso, né? É verdade. Eu me lembrei
de Richard Wurmbrand, Richard, né? E qualquer dia desse a gente vai estar comentando aqui sobre ele, o escritor do livro Torturado por Amor a Cristo. Passou 14 anos preso. 14 anos preso em cadeias comunistas. Isso. Ele contou, o evangelista Jonathan, uma coisa interessante. Ele disse que ele conta uma história de um camarada que era surdo e ele ficava prestando atenção a um violinista que ele tocava o violino, né? Com tanta maestria, era tão bonito que as pessoas dançavam ao som da música do violino, né? E o surdo viu aquilo dali e disse: esse povo está tudo louco, está tudo doido, estão fazendo o que é isso? Só que ele não sabia por quê. Aí ele disse assim: quando nós escutamos o som de Deus, o Evangelho, a música do Espírito Santo, nós começamos a tomar certas atitudes que quem está de parte acha que somos loucos, mas é que eles não conseguem ouvir a música que nós escutamos, né? E Martin, ele escutou essa música, escutou essa voz e partiu-se para... E ainda é jovem, né, pastor? É jovem. Muito jovem, porque ele vai para o campo missionário com 24 anos de idade. Muito novinho, né? Deus falava já com ele. Que maravilha, né? Uma das frases mais célebres dita por Henrique Martin foi: se eu viver ou morrer, que Cristo seja magnificado pela colheita de multidões para ele. Através desta declaração, percebemos que ele teve uma vida relevante para o reino de Deus. Portanto, o que se pode destacar da chamada divina em sua vida, evangelista João? Muito bem, pastor. Na medida em que ele se envolve, uma vez que ele é da Inglaterra, então na época a igreja predominante era a igreja anglicana, né? E a biografia a respeito dele diz que havia algumas atividades que ele já estava envolvido, mas passa a ser um divisor de águas também. Existem momentos da vida de Henrique que faz com que seja a dobradiça de sua história. Tanto a perda de seu pai, como já foi muito bem mencionado, como também um sermão que ele escuta. Porque ele já era um servo de Deus, já desenvolvia algumas atividades, mas teve uma mensagem que se atribui a um certo homem chamado Charles Simeon. E a mensagem tinha um título: O Estado Perdido dos Pagãos. E quando ele ouve essa mensagem, ele é despertado exatamente para o trabalho missionário. E na medida em que ele vai, por exemplo, se debruçando em biografias, já que estamos tratando da biografia dele, é bom mencionar de que ele também foi muito levado ao trabalho missionário quando ele se depara, por exemplo, com o Guilherme Carey, né, que é o pai das missões modernas, como é denominado, e também David Brainerd, né, quando ele se depara com a história desses dois homens, principalmente, fundamentado no sermão que ele ouviu, ele se quebranta e percebe de que há uma necessidade de corresponder. O que o evangelista Jaziel fez menção, de que ele estava abraçado com a vida acadêmica, o que naturalmente não é pecado, mas ninguém está sendo anti-intelectual aqui, mas que, como o senhor bem disse, fugia do propósito principal da vida, o propósito de Deus principal para a vida dele. E em razão dessa dedicação extrema foi preciso uma intervenção. E a mensagem que ele ouve, junto com essas biografias desses dois homens, principalmente a de David Brainerd, então fez com que ele percebesse que realmente precisava se render ao propósito de Deus. É quando surge em seu coração o desejo de ir para a Índia, né? Para que ele pudesse então desenvolver o trabalho missionário. E o que é interessante, pastor, é que a vida desse homem, além de ser marcado por momentos específicos em que há um divisor de águas, também é marcado por perdas, porque no momento em que ele é despertado para o campo missionário, para o trabalho missionário e especificamente para a Índia, aí agora ele vai sofrer uma outra perda, né, ministro? Que é um divisor muito grande, porque já nesse período, apesar da sua juventude, mas ele já era comprometido com uma moça, né? Exatamente. E a partir desse despertar da chama missionária, ele vai precisar também, nesse contexto, abdicar de algo muito importante, né? É verdade. E é interessante ressaltar, antes de falar sobre isso, pastor, que ele também entendeu, né? Eu acredito que o Espírito Santo Deus lhe deu aquele entendimento a partir da leitura que ele fez da biografia de David Brainerd, de que ele não ia ter muito tempo de vida, porque David morreu com 29 anos de idade. Então o que ele entendeu era que ele tinha pressa para fazer o que Deus tinha através dele. Também porque ele tinha uma história de tuberculose. De tuberculose também, além disto. Dias contados. A enfermidade, então ele entendeu, o que eu tenho de fazer, eu tenho que fazer logo. O que eu tenho de fazer, por isso que ele se entregou completamente a Deus, né, ao ponto que ele é apresentado, né, como
uma chama, ele se apresentava como uma chama que queria ser usado, queimado por Deus, não é verdade? E aí nós vamos observar que essa situação, né, que o evangelista Jonatas fala da sua noiva, né, com quem ele estava pretendendo casar, né, porque ele já estava com esse pensamento de casamento, amava muito, né, essa jovem por nome de Lídia, só que tinha um grande problema, é que a mãe de Lídia era contra que ele casasse com ela e fosse para o estrangeiro. Ou seja, se ele quisesse casar, não podia ir. E se ele quisesse ir para a Índia, não podia casar. Então veja que dilema. E a biografia dele diz que ele orou muito, né, sobre essa situação. Mas o que eu acho interessante é a renúncia. Foi mais forte. A chama missionária, aquilo que Deus estava falando no seu coração foi mais forte do que o sentimento que ele tinha por Lívia. Ao ponto que, eu corrijo, Lídia, ao ponto que ele foi embora. Foi embora, viajou ao campo missionário, abriu mão dos seus sonhos para abraçar os sonhos de Deus. E aí a gente retorna novamente àquilo que o evangelista falou. Nós podemos fazer nossos planos. Você que é jovem também tem o direito e o dever de se preparar na sua vida acadêmica, estudar, namorar, noivar, mas os planos de Deus, eles são superiores aos nossos. Nós aprendemos com Henrique Martin que os planos de Deus são mais excelentes. Para ele eu imagino como foi difícil, né? Como é difícil para um jovem que ama uma moça, quer casar com a jovem, sabe que não vai ver muito tempo e a mãe diz, olha, se você casar, você não leva ela, você não vai embora daqui, eu não quero ela em outro país. E ele ter que abrir mão de tudo isto, foi embora, né, certamente pensando em um dia, se possível, retornar e casar com ela, o que não aconteceu, mas ele cumpriu o chamado de Deus. Então você vê que ele renunciou à sua vida acadêmica, renunciou o casamento com essa jovem, né, com quem ele amava muito, e também renunciou à sua própria nação, porque não é fácil deixar o seu país e ir embora. A história dele diz que ele saiu chorando feito uma criança, ao passo que ia se afastando da sua nação. Então, que exemplo, né, pastor? Principalmente aos jovens que estão aí, né, nos assistindo. Pense nisso, jovem. O chamado de Deus é algo muito mais excelente. É mais importante atender os anseios de Deus do que os nossos próprios anseios. O senhor me falando aí, eu me lembrei do apóstolo Paulo, que eu considero uma das maiores orações da Bíblia, né? O comecinho da jornada do apóstolo Paulo, quando ele caiu por terra, cego, que ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a primeira oração que Paulo faz, ela diz assim, quem és, Senhor? Eu acho que uma das maiores orações está aí, porque o desejo de conhecer a Deus, ele é algo que deve estar no coração de todo o crente, né? A busca pelo conhecimento de Deus. E uma vez que você passa a conhecer a Deus, você passa a se familiarizar com a sua voz. Então, e o conhecimento, ele gera segurança no crente, não é? E a segunda oração de Paulo, eu creio que deve ser feita por todos os crentes, não é? Primeiro, esse desejo de conhecer a Deus. E o segundo, querer atender os anseios do coração de Deus, porque ele diz assim, que queres que eu te faça? Não é? Aí Paulo diz assim, que queres que eu te faça? E geralmente a gente está mais preocupado em Deus atender os nossos anseios. A gente está sempre preocupado, como o próprio Bartimeu, né? Bartimeu disse, Jesus perguntou para ele, que queres que eu te faça, né? Se eu quero ver. Só que com Saulo foi diferente. Saulo, ele inverte o sentido da oração e ele se preocupa agora em atender as orações de Deus, os anseios do coração de Deus. Que queres que eu te faça? Que queres que eu faça? Aí a gente vê Henrique Martin, ele procurando atender o anseio do coração de Deus, quando Deus disse, busca grandes coisas para ti, né? Não as busque. Então ele foi buscar agora o que Deus tinha para ele, né? E dedicou-se a essa vida. E o pastor me permite, sem se preocupar com o que ia acontecer, porque a frase que o senhor citou no início da pergunta, né? Ele fez a seguinte declaração, e eu acho isso muito forte, se eu viver ou morrer, que Cristo seja magnificado pela colheita de multidões para ele. Ou seja, ele não estava preocupado com o seu próprio conforto, com a sua própria saúde, que até podemos até imaginar, diante de um quadro de saúde, de enfermidade que ele tinha, se ele não tivesse ido ao campo missionário, talvez ele tivesse até vivido um pouco mais, né, dentro da lógica humana, dos cuidados da família. Mas ele sozinho, lá entre aquela gente lá na Índia, né, aquelas pessoas,
ele decidiu entregar-se a sua vida para ser desgastada mesmo na obra de Deus. É um grande intercessor, né? Nós vamos ver isso no próximo bloco. Nós vamos estar tratando exatamente sobre isso, porque ele se tornou um grande intercessor, né? Um homem que conseguiu dedicar-se à vida de oração logo cedo e tornou-se um grande intercessor. A gente vai comentar mais sobre esse assunto no próximo bloco e voltamos a um rápido intervalo. Você nos aguarde aí, dá tempo de tomar um pouquinho d'água e voltar rapidinho para a gente continuar a nossa conversa sobre esse servo de Deus, Henrique Martin. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos falando sobre a história da intercessão e tomando como base a vida de intercessão do missionário Henrique Martin. E gostaríamos aqui de continuar perguntando aqui aos nossos companheiros, desde sua tenridade, nós sabemos que Henrique Martin foi marcado a sua vida de oração. Que testemunhos impactantes de intercessão podemos destacar na vida deste homem de Deus? Pois não, pastor. É interessante notar de que a questão da intercessão, claro, partindo da própria experiência que foi narrada no bloco anterior pelo Evangelho de Chaziel, em relação à questão da noiva, né, que de alguma forma era um despertamento para a intercessão, mas entre as referências biográficas que se é feita a respeito dele, uma das principais é quando ele realmente embarca no navio que o conduz à Índia. Nesse processo de condução até a Índia, ele, em meados de novembro de 1805, ele atraca em Salvador, Bahia, aqui no Brasil. Na época era considerado como a capital do Brasil, era Bahia. Então, o que acontece? Ao chegar, existe um relato biográfico a respeito dele, de que ele, além de ter tido um embate muito grande no campo apologético, com alguns adeptos, né, de uma religião predominante, que na época tinha um monopólio, e é dito uma discussão, no bom sentido da palavra, a respeito das principais doutrinas bíblicas. Mas o que é interessante é que, nesse período em que ele esteve, ele faz uma oração que marcou, inclusive ele faz esse registro no diário. Era muito comum ele fazer pontuações no seu diário, registrando esses principais eventos que depois passou a ser atrelado à sua biografia. E me permita aqui fazer uma referência ipsiliteris, né, como dizem, da oração que ele fez em relação à condição na época do Brasil. A oração foi exatamente o seguinte: que feliz missionário será enviado para proclamar o nome de Jesus a estas regiões ocidentais? Quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio? Cruzes existem em abundância, mas quando a doutrina da cruz, será pregada? E nesse período ele faz exatamente uma oração intercedendo a Deus para que o Brasil fosse alcançado de uma forma mais evidente quanto ao Evangelho. Já existiam religiões tradicionais na época, mas ele entendia que o Evangelho realmente, de fato, precisava ser pregado. E isso é um ponto também a considerar quanto à questão da intercessão. Ele, além de ser um missionário disposto a ir, era alguém cujo coração era inclinado a interceder por lugares que ele sabia que nunca chegaria, porque, no caso, o projeto de Deus para a vida dele era ir para a Índia. O Brasil não fazia parte do seu chamado missionário, mas ao ser despertado pela necessidade do Brasil, ele se põe de joelhos, o que naturalmente serve de lição, né? Da mesma forma como David Brainerd serviu de referência para Henrique Martin, a biografia dele também serve de referência para nós, claro, como alguém despertado não só a ir, como também a interceder. Porque de repente alguém pode estar acompanhando e dizer assim: mas eu não fui chamado necessariamente para ir além das fronteiras do meu país para pregar o Evangelho. Eu até considero, nem todos foram chamados com esse propósito, mas todos foram chamados para interceder. E Henrique Martin também nos dá essa lição, pastor. Não só ir, porque foi um chamado de Deus para a vida dele, mas alguém que se colocava a interceder, não é? A estar de joelhos apresentando a nação. E a propósito, vai uma pergunta, né? Você já orou pelas nações hoje? Já apresentou a Deus as necessidades mais variadas, não só do nosso país, que está mais perto, mas além das fronteiras, não é? O apóstolo Paulo, o senhor fez menção, e de fato ele é um ícone, né? Depois de Cristo, é um homem que mais influenciou a história do cristianismo, e por mais de uma vez nós vamos encontrar Paulo se colocando nessa condição, não é?
Existe um texto maravilhoso que é Romanos capítulo 10, quando o despertar de Paulo em orar pelo outro, para que esse seja alcançado pelo Evangelho, é tão forte que ele vai dizer assim: se eu pudesse, eu trocava de lugar, pelo amor que ele tinha pelas almas. E o Novo Testamento, nós encontramos aí momentos em que ele se põe de joelhos também intercedendo, não é? Isso acontece na cidade de Éfeso, por exemplo. Por esta causa me ponho de joelhos, sempre intercedendo, orando, e isso serve para nós também como referência. Entre vários pontos da história desse homem, desse jovem, né, podemos dizer, existe esse ponto aqui que é muito produtivo e que deve ser aplicado. Não só aqueles que foram chamados para ir, mas talvez você que não foi chamado para ir às missões, não é, fora do país, mas foi chamado para interceder. Façamos isso como ele também fez, com muita maestria. É verdade, pastor. Inclusive, o evangelista Jonatas, o outro bloco, ele disse que Henrique se acordava muito cedo, ainda de madrugada, né, saía pelos campos para desfrutar de uma comunhão com Deus. E hoje eu acredito que uma das maiores dificuldades nesse tempo que a gente vive, né, tão corrido, é de muitas pessoas tirar um tempo, reservar aquele tempo para Deus. Se acordar cedo exige uma renúncia, né, de você deixar aquele tempo a mais que poderia estar ali na cama. Principalmente na época de hoje, né? Sim. Na época do entretenimento, do celular. Exatamente, que distrai muito, pastor. Distrai muito, é verdade. Mas veja que desafio que nós temos para o nosso tempo hoje. Não somente os obreiros, mas toda a igreja, incluindo os jovens, as crianças, em ter essa preocupação de buscar a Deus, se acordar mais cedo, né? Se você vai trabalhar cedo, se acorde mais cedo ainda, para ter um momento a sós com Deus, né? É um desses personagens que Guilherme Martin se inspirou, corrijo, Henrique Martin se inspirou, né? Que foi o David Brainerd. Ele disse que 1 hora com Deus valia mais do que todos os prazeres do mundo. Então 1 hora com Deus é de grande proveito. E este homem, né, Henrique Martin, entendeu, né, que para fazer a obra com o desafio que ele tinha pela frente, só através da oração seria possível. É tanto que quando ele está viajando, né, a viagem durou 9 meses, e quando ele está chegando à Índia, né, diz a sua biografia que ele passou um dia inteiro orando e em jejum e oração, para Jesus salvar os perdidos ali da Índia. E quando ele chegou na praia da Índia, ele orou a Deus, primeiro agradecendo pela salvação, né, pelo Senhor ter libertado ele das trevas, do pecado, e ele fez ali uma declaração para Deus que eu quero ler, pastor, quando ele diz o seguinte, né, no livro aí, Heróis da Fé, você encontra isso na página 95, ele diz assim: Senhor, eu quero arder até me consumir inteiramente por ti. Veja que ardor que ele tinha no seu coração, né, de se entregar completamente a Deus, e isto ele fez através da oração. Ele se entregou completamente ao Senhor, dizendo que queria arder e se consumir inteiramente por ti, né, fazendo a obra de Deus. Então, este era o Henrique Martin, um homem que passava dias e mais dias orando, um homem que na sua oração ele escreveu, né, porque nós temos muitas informações desses homens, porque eles tinham o hábito de escrever. Em diários, não é verdade, pastor? E no diário de Henrique Martin tem a seguinte expressão. Ele escreveu o seguinte: eu posso orar para sempre sem nunca cansar. Quão doce é andar com Jesus e morrer por Ele. Que coisa tremenda, pastor. Glória a Deus, assim da presença de Deus. Com certeza. É com uma declaração tão linda como esta. Veja, posso orar para sempre sem nunca cansar. Ou seja, ele tornou a vida dele uma vida de oração. Ele orava constantemente. Quão doce é andar com Jesus e morrer por Ele. É o ponto que ele entendia também. E somente através da oração era possível as vidas que tinham um coração endurecido, né, pelo paganismo serem alcançadas. Ele sabia que tinha que orar para Jesus quebrantar aqueles corações e eles se renderem a Cristo. Que bênção, né? A gente já aprende aí com ele que o valor da oração. Eu achei interessante o senhor falando de reservar um tempo para estar com Deus. A gente hoje está vivendo uma vida hoje tão corrida, sim, que quase não se está tendo tempo para Deus, né? A gente quase não dá tempo para nos colocar na presença do Senhor e buscar a direção de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente esquece de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam, né? É verdade. O buscam. Então, todo aquele que busca o Senhor é recompensado pelo Senhor, né? Tanto com a resposta da sua oração, como com proteção, como com provisão, Deus suprindo necessidade, Deus abrindo as portas, Deus concedendo meios para que a obra dele avance. Então, Deus recompensa aquele que o busca. E a gente vê que este servo de Deus, ele reservava tempo para estar com Deus, porque sabia que a oração, ela conseguia quebrantar corações endurecidos e vencer os adversários. Verdade. Primeiro a gente ganha a batalha de joelho, né? A gente ganha a batalha de joelho. Meu querido irmão, você que está nos ouvindo aí, que vive uma vida hoje muito corrida, eu sei que as atividades são muitas, os desafios hoje são inúmeros, porque nós temos aí muitos entretenimentos e às vezes a gente passa 1 ou 2 horas olhando esses vídeos curtos e às vezes a gente esquece de passar tempo com a Bíblia e com a oração. Mas que bom se pudesse reservar um horário para o celular despertar, tanto a hora de dormir quanto a hora para se levantar, para estar na presença de Deus de madrugada, como disse aqui o evangelista, né, intercedendo por missões, né? E eu achei interessante a pergunta que ele fez: você já orou por missões hoje, né? Você já intercedeu pelos missionários? É importante estarmos na presença de Deus, porque a obra de Deus, ela é vencida de joelhos, até porque nós estamos vivendo uma batalha espiritual muito grande, né? Daí a obra de Deus precisa de intercessores. Se você não vai como missionário, mas você pode ser abençoado em resposta também da oração. E a gente vê, né, a importância de interceder, né? A gente vê que na biografia de Henrique Martin relata que ele era um intercessor, mas outros cristãos também intercedem por ele e pela obra missionária. Por que a intercessão é assim tão importante, evangelista Jaziel? Pastor, nós vamos observar que a igreja, né, havia até obreiros lá em Calcutá, na Índia, que se reunia de 8 em 8 dias, né, evangelista Jonas, para orar. E na oração eles diziam, né, Senhor, manda-nos um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder. É lindo quando a gente olha para a história da intercessão, porque, principalmente quando se refere à obra missionária, missionários, eles são enviados como resposta da oração de alguém. Tem alguém orando, seja lá no país, onde há carência, seja alguém que está ali e dizendo, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, se tu quiseres, envia-me a mim. Tem alguém orando, tem uma igreja que ora, né, como o evangelista bem disse aqui, nós precisamos orar por missões e para Deus levantar missionários. Então, a ida de Henrique Martin para a Índia foi uma resposta das orações daquela igreja que estava ali orando. De 8 em 8 dias ele se reunia e dizia, Senhor, manda um homem, ao ponto que quando ele chegou lá, ele foi recebido com muita alegria. Eles abraçaram, né, a vida daquele homem, porque a igreja estava pedindo missionário. E eu quero abrir aqui um parênteses, pastor, com a sua permissão, e mais uma vez insistir, bater mais uma vez nesta tecla, né, que o evangelho já falou, né, de que nós precisamos orar. A igreja precisa orar para que Deus levante missionários, para que o Espírito Santo prepare homens, mulheres, jovens, né, pessoas que Deus tem um chamado e que nós precisamos orar para que esse chamado ele venha arder, venha queimar no coração. Né? E é claro que quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Deus ele vai, através do seu Espírito Santo, também falar ao anjo da igreja, né, o pastor da igreja, mas o dever nosso, como igreja do Senhor, é orar e dizer, Senhor, levanta missionários, envia mais missionários. E assim como foi com Henrique Martin, que foi resposta da oração daquela igreja, com certeza Deus vai responder também, evangelista, as nossas orações. Né? Com certeza. O que, enquanto o senhor falava, e eu estava meditando, como é bonito o reino de Deus, né? Enquanto Henrique Martin orava, não só pelo Brasil, mas sobretudo para o povo a quem ele estava indo dar a sua vida, né, para pregar a palavra, existia um grupo orando por ele. E aí está a beleza da intercessão, né, pastor? Porque enquanto eu intercedo por alguém, alguém está consequentemente orando por mim. Porque geralmente o intercessor, ora, a própria palavra, por definição, intercessão, é se colocar em favor de outra pessoa, alguém que pede em benefício de outra. E a pergunta é, se eu oro pelo outro, quem ora por mim? Não é? Digamos, alguém possa se perguntar. E Henrique Martin experimentou isso na prática. Eu imagino
como foi emocionante para ele, por exemplo, ao saber de que pessoas no lugar por quem ele tanto orou e orava, estavam intercedendo também para que ele pudesse estar ali naquela condição. Né? Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus está também cuidando das minhas. E aí está uma palavra de incentivo, né? Para que nós entendamos a beleza que acontece no reino de Deus, quando nós nos colocamos na posição de interceder. Há pessoas que intercedem por nós. E uma das frases, dentro do contexto de igreja, que eu acho muito bonito, e eu tive uma vez um momento de muita dificuldade, e quando eu cheguei a um ciclo de oração, eu achei isso bonito, pastor, me permita. Isso marcou a minha trajetória, porque quando eu cheguei neste ciclo de oração para atender uma escala de leitura de ciclo de oração, era auxiliar local, uma irmã veio ao meu encontro e disse assim: olha, eu estou orando por você, porque Deus me contou uma história sua. Glória a Deus. Achei isso bonito, né? Porque uma das minhas inquietações é que eu dizia: Senhor, quem é que eu tenho por mim? Eu não tenho uma família expressiva, eu não tenho uma família grande, minha família não é tradicional na igreja, minha família é pequena, meu pai não é evangélico, enfim, aquelas dificuldades de todo jovem passa, né? E naquele dia Deus me deu uma resposta, né? A família cristã, né? Pessoas que às vezes não convivem fisicamente, mas que estão ligados pela oração, pela intercessão. Isso é bonito. Quando nós oramos pela obra missionária, consequentemente, recebemos o favor de estar sendo um instrumento de Deus e entender de que tem alguém também orando por nós. E Henrique Marta experimentou isso na pele, pastor. E aí a importância, né? O apóstolo Paulo, quando teve aquela visão, passa a Macedônia e nos ajuda. Ali descreve o clamor daquele povo pela necessidade de salvação, o que esses aqui também evidenciaram. E a resposta chegou. E eu imagino como foi confortador para um homem que deixou a sua vida acadêmica, deixou família, deixou uma pretensão de ter um futuro ao lado da sua esposa, no caso da sua futura esposa, que abdicou desses prazeres humanos, que não é pecado naturalmente, para se dedicar única e inteiramente ao chamado de Deus e ao chegar ali saber que tinha uma proteção, um amparo, uma cobertura espiritual de intercessores que estavam orando por ele, dizendo: Senhor, manda. E é interessante que a oração deles também, a gente percebe que eles eram específicos, né? Um homem cheio, manda-nos um homem cheio do Espírito Santo e de poder. É porque eles estavam precisando de algo mais. É verdade. Eles estavam precisando de algo mais para poder ter um avanço maior. E a gente vê que a oração, ela é algo extraordinário, né? Porque enquanto ele estava orando aqui, Deus coloca no coração dele o desejo de ir à Índia. Esse desejo que Deus colocou no coração do missionário, Henrique Martin, é resultado da oração, né? E eles queriam um homem cheio do Espírito Santo e de poder, né? Alguém que pudesse perseverar. Certamente, não sei, uma história, talvez tinha relatos de pessoas que foram e desistiram. Isso. Talvez teve missionários que, quando se depararam com as dificuldades, com o desafio do idioma, com o desafio do clima, das enfermidades ali que assolava fortemente aquela região, pastor, que era muito forte. A idolatria, a perseguição. Então, certamente tenha relatos de homens e mulheres que foram e recuaram. Então, eles queriam um homem cheio do Espírito Santo, de poder, que pudesse levar avante, que pudesse romper os obstáculos. E Deus capacitou o servo de Deus. E realmente a gente vê que ele cumpriu esse propósito, não é? Porque ele era muito persistente, ele percebeu a necessidade que eles tinham lá, porque para alcançar aquele povo, primeiro eles precisavam conhecer a Bíblia. Verdade. Né? Então ele se dedica aí a uma vida inteira de oração e se esboçou para traduzir a Bíblia para aquele povo. Vocês podiam comentar alguma coisa, mas os senhores podem comentar alguma coisa sobre esse assunto, que é muito importante para os irmãos que estão em casa, né? Claro, pastor. Antes de falar sobre isto, nós vamos perceber também que ele tinha essa necessidade de orar, e a igreja orava pelo um homem cheio do Espírito Santo, porque a influência do paganismo era muito forte lá. Inclusive, eles chegavam a adorar demônios. Nós vamos observar isso na biografia dele. Então, como pregar para um povo desse? Somente um homem cheio do Espírito Santo seria capaz de levar o evangelho a uma gente, né, que estava imersa em densas trevas, né, como ele diz. E aí, como o senhor diz, um dos grandes anelos que Henrique Martin tinha, evangelista Jonatas, era de que aquele povo, né, ali na Índia, tivesse o direito também de ter na sua própria língua, né, a tradução da Bíblia Sagrada.
E aí a história nos diz que ele vai empenhar dia e noite, até mesmo na hora ou no tempo que ele descansava, quando viajava, quando estava doente, né? A história diz que mesmo enfermo, mas ele se empenhou em traduzir a Bíblia, ou partes, né? Tanto na língua hindu, né? Isso, como também para a língua persa, e inclusive, né, nós podemos entender que foi um dos maiores legados que ele deixou, né? Porque ele se foi, mas a tradução da Bíblia ficou. E lá na frente Deus vai colocar também, que eu creio que a gente vai falar ainda sobre uma jovem, né, que quando leu sobre a biografia dele, se sentiu despertada também de ir pregar na Pérsia. E aí já tinha a tradução da Bíblia, através deste grande homem de Deus. Então, não dá para calcular, né, a dimensão do trabalho, da obra que Deus fez através da vida deste homem, porque não foi só a pregação, não foi só a intercessão, né, que é muito, né, orar, pregar, mas a tradução da Bíblia, na língua deles, né, evangelista João, eu acredito que o senhor pode acrescentar mais alguma coisa aí também. O que é interessante é que aquela formação acadêmica que ele teve, embora, claro, não deveria ser a coluna na qual ele deveria se apoiar, por isso que foi exortado por Deus, né, para que não ficasse abraçado com a sombra, mas que foi um fator importante para o preparo intelectual nesse sentido aí. Porque imagine, pastor, eu sou muito limitado em relação a isso, mas ora, se já para traduzir a Bíblia, por exemplo, dos idiomas originais para o português, por exemplo, já é uma tarefa muito grande, imaginemos para traduzir Salmos, como ele fez, Novo Testamento, para a língua hindu, que é uma língua característica, com a sua nuance específica. E para um homem que teve a sua vida na Inglaterra, obviamente, ele precisou se debruçar. Então não foi do dia para a noite, como o evangelista Jaziel mencionou. Houve uma dedicação também nesse sentido. E aquele preparo lá atrás serviu de referência para ele. Não deveria ser, repito, o esteio pelo qual ele deveria estar preso. Deveria entender que aquilo ali contribuiria para algo a mais no futuro. Então toda a sua formação acadêmica, nesse momento, veio à tona uma preparação para que ele pudesse também ser útil. Não só, como disse o evangelho Jaziel, no evangelismo, na pregação pessoal, na oração, mas sobretudo nesse legado que realmente, inclusive posteriormente, esse homem influenciou tanto essa questão que há relatos, e está aí à disposição, só é dar um Google, né, como diz, informações em que criaram-se centros com o nome desse homem, exatamente para influenciar a questão acadêmica, o estudo, e é muito importante destacar isso. Então, é uma palavra também que serve de referência para os jovens, sobretudo, para nós de um modo geral, mas principalmente a juventude que está iniciando agora a sua vida acadêmica. Coloque sua profissão a serviço do reino, né? Se você escolheu determinadas áreas, seja na exatas, independente do curso que você escolheu, submeta-se isto também ao propósito de Deus. Quem sabe nós estamos nos reportando além de futuros missionários, né? Homens também que na linguística serão utilizados, imaginemos, né? Homens jovens aqui da nossa igreja que poderosamente podem continuar sendo usados, como muito tem sido também nessa área, revertendo todo esse conhecimento. E aí onde é que está a beleza? Para o engrandecimento do nome do Senhor e a expansão do seu reino na terra. E o grande milagre é que ele teve apenas pouco tempo, né? 6 anos e meio de ministério, e ele conseguiu tão grande legado. E né? com a saúde frágil, né? Com a saúde frágil, né? Meus queridos irmãos, a gente já está chegando assim ao final do nosso programa, né? Faltam mais ou menos uns 5 minutos para a gente acabar, mas temos uma pergunta aqui que eu creio que ainda vai servir de grande bênção. A gente percebeu que grandes missionários viveram uma vida de intercessão e de dedicação em prol dos povos perdidos, como Guilherme Carey, como David Brainerd, foram alguns desses homens. E inclusive influenciou Henrique Martin, como já comentamos aqui no programa, né? Qual a importância de refletirmos sobre a vida e a obra dos homens de Deus e como elas podem influenciar a nossa geração? Muito bem, pastor. A partir da experiência de Guilherme Martin, vamos dizer que ele foi, corrigindo Henrique Martin, ele foi despertado, né, quando ele ouviu o sermão, né? Vamos começar pelo sermão, aquela pregação que o evangelista falou, né, sobre o estado dos pagãos, né? Ele foi despertado também quando ele leu a respeito do missionário Guilherme Carey. Leu sobre ele foi despertado aí para a Índia também. Depois ele vai ler a biografia de David Brainerd,
E diz aí a história que quando ele leu a biografia dele e entendeu que o tempo de vida dele foi pouco, ele se despertou também em correr e ir fazer a obra de Deus. Então veja que ele foi influenciado de várias formas, inclusive pela vida de oração de David. Mas não fica por aí. Nós vamos perceber que quando este homem morreu, né, diz a história que 4 anos depois, uma jovem, né, deixe-me ver aqui o nome, é a Fidelia Fix, na Inglaterra, ela leu sobre a biografia deste homem e também foi despertada a ir pregar o evangelho na Pérsia, ao ponto que ela saiu à noite, a pé, percorreu 45 quilômetros na neve, né, na tempestade de neve, e foi falar com a mãe pedindo permissão para ir pregar também. E ela foi e fez um grande trabalho. Então, o que é que a gente resume aqui? É que ele foi influenciado para influenciar. E hoje, nós olhamos para a história destes homens de Deus, tanto de personagens da Bíblia, como estes homens também que estão no livro Heróis da Fé e outros, e somos também despertados a também, não é? Como eu disse ontem, eu disse ao senhor, ontem quando eu comecei a ler, eu disse, meu Deus, me ajude a fazer alguma coisa a mais para ti. Porque o coração começa a arder, não é verdade, pastor? A gente começa lendo essas histórias e o coração começa a inflamar e a gente olha, Senhor, me ajude a fazer mais alguma coisa para ti. Então, estes personagens hoje nos deixam um grande legado e nos influencia também a fazer algo mais para Deus. Com toda certeza. É interessante a cadeia de influências, né? Por isso que o próprio Paulo, quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, ele vai dizer que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Claro que ele está se reportando ao que foi escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas a gente pode usar esse princípio como entender o seguinte: essas histórias que marcaram a humanidade servem de referência para nós. De modo que eu tenho certeza, pastor, que a partir das informações que foram trazidas deste grande homem de Deus, servirá de referência também e de despertamento, não é? Não só na área acadêmica, sobretudo na vida espiritual, na vida de intercessão, de estudo das Escrituras. E com certeza, quem sabe Deus não está... Henrique Marques só teve um, não é? Mas, por certo, Deus há de levantar homens que tanto quanto ele estiveram à disposição, ainda que pagaram um alto preço, porque ele vai morrer fazendo esse trabalho, diferente do que ele tinha expectativa, já que David Brainerd foi alguém que o influenciou tão fortemente. Ele tinha esperança que, assim como David, ele voltasse para a sua terra, ainda que morresse lá, nos braços da sua noiva. O que aconteceu com David Brainerd? Já ele não teve essa oportunidade, morreu exatamente lá, na Índia, aos 31 anos, mas foi um homem que se deixou gastar. Como ele pediu, Deus ouviu, porque ele disse, eu quero queimar. E Deus a recebeu como um holocausto, né, pastor? No altar, e Deus se utilizou poderosamente, com certeza serve de incentivo para nós. Glória a Deus, que maravilha, né? Estamos chegando ao final de um programa e eu creio que o seu coração está também ardendo, né? Para ser uma tocha nas mãos de Deus, uma chama que vai incendiar muitos corações. A Bíblia diz que um pequeno fogo incendeia um grande bosque, né? Seja esse pequeno fogo através da oração, da intercessão, da dedicação pela conquista das almas perdidas. E se você quiser conhecer mais, ainda muito mais, a história deste servo de Deus como de outros, nós estamos aqui com o livro Heróis da Fé. Os irmãos poderão adquirir esse livro, adquira esse livro, você vai ter grande conhecimento, né? Nós temos aí à disposição na nossa editora Berea, não é? Você pode adquirir este livro e certamente vai ajudá-lo também a crescer no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e vai verdadeiramente ser impactado através da oração, né? Está aqui o nosso livro, Os Heróis da Fé. Esse livro influenciou a minha vida, influenciou a vida dos nossos irmãos e de tantos outros servos de Deus que ao ver agora dizem assim, eu também fui influenciado por este livro. Com certeza você pode adquiri-lo também na nossa editora Berea. Meus queridos irmãos, nós chegamos ao final do nosso programa e queremos agradecê-lo por estar conosco até este momento, participando deste programa que verdadeiramente é um culto no lar. Nós queremos aproveitar deste momento e vamos já orar agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui. E eu quero aproveitar e nesta oração final eu encontrei durante essa semana 2 irmãs que me pediram oração por uma criança, né? Uma pediu oração pela sua neta, também a outra também, que ainda muito criancinha, passei em 2 meses, outra com 3 anos, elas estão enfrentando enfermidades terríveis, né?
e nós vamos, só me lembro do nome de uma que parece-me que é Maia, uma criança que está com um problema no cérebro, para Deus da vitória, e tem outra também que precisa muito das nossas orações, e nós vamos neste momento incluí-la nesta oração, rogando as bênçãos de Deus em oração, e aproveitar, orar por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração também nas redes sociais, para que Deus possa conceder vitória, e vamos pedir ao evangelista Jaziel para nesse momento estar rogando a Deus em oração. Sim, senhor pastor. Aproveite na sua casa também e ore conosco. Senhor meu Deus, meu querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento tão importante, tão bom. Estamos aqui falando sobre a vida deste homem de Deus, que nos inspira, a sua história, seu testemunho. Ó Deus, mas nós queremos também te apresentar nesta hora milhares de irmãos, de irmãs, telespectadores que estão nos acompanhando pela televisão, pelas redes sociais. E cada um, Senhor, com uma situação, com uma história diferente. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que estão nos hospitais, estão em um leito, outros estão em casa, Senhor, padecendo também de enfermidades. Assim como foi apresentado aqui pelo pastor Jefferson, esta criança, nós te apresentamos agora, Senhor, visita aquelas crianças, Senhor, que estão enfermas agora. Tu és o Deus que sara, Tu és um Deus que cura toda a enfermidade. Esta pessoa, Senhor, que enviou seu pedido de oração pelas redes sociais, pediu oração pela sua família, pelo seu lar. Nós intercedemos agora pedindo a cura, o milagre, a bênção sobre esta casa. A Tua bênção, Senhor, sobre esta família. A Tua bênção sobre a Tua igreja. A Tua bênção sobre o nosso pastor presidente, sobre a Rede Brasil, sobre a nossa nação. Ó Senhor, nós te apresentamos também a obra missionária. Nossos irmãos missionários que estão fazendo a Tua obra, continua abençoando. Levanta, Senhor, muitos outros para pregarem também a Tua palavra em lugares, Senhor, onde há uma carência, onde há uma grande necessidade de pregadores do Evangelho. Ó Deus, continua abençoando, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Teu servo pastor Jefferson, a sua família, evangelista Jonatas, também, Senhor, a todos que estão envolvidos aqui na produção deste programa, que as Tuas bênçãos estejam alcançando a todos nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Queremos agradecê-lo pela oportunidade de tê-lo conosco. Fique à vontade, evangelista Jaziel, para trazer as suas considerações finais, evangelista Jonathan. Muito bem, pastor. Eu que agradeço ao convite da Rede Brasil, por intermédio da sua pessoa, ao nosso pastor presidente, a nossa gratidão, que Deus abençoe cada dia mais o nosso querido pastor, a produção aqui da Rede Brasil, que sempre nos atende da melhor forma, e aqui estamos de uma forma humilde, dando a nossa humilde contribuição, e aproveito para mais uma vez mandar um abraço aí para minha esposa, a irmã Élica, a minha família que está em Santa Cruz do Capibaribe, e também lá no Alto Sertão, na cidade de Tuparetama, e aos jovens ali da área 67, assim como o pastor trouxe aí esta indicação, eu quero reforçar, aproveite este período de férias e leia o livro Heróis da Fé, que com certeza vai ser de bênção para a sua vida. Amém, pastor. Gratidão, mais uma vez estar participando desse programa que tem sido uma bênção, uma referência para todos nós. O honroso convite que o senhor nos formulou através da Rede Brasil. Agradecer as orações do nosso benefício, e mandar a saudação para minha esposa, a irmã Silvana, minha filha, Júlia, e pedir de que Deus continue ajudando a toda a equipe da Rede Brasil, ao nosso pastor, que tem sido o maior incentivador para que esse trabalho seja realizado. Pensam, né? Contamos com a sua audiência no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, às 5h30 da tarde estaremos juntos novamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.